A todos os irmãos presentes, uma boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez dentro desta simples casa, no qual podemos nesse instante, como sempre vamos relembrar, sempre, deixar o que pertence à terra lá fora, no seu devido lugar, e manter, à medida do possível, os nossos pensamentos aqui, porque aqui nós vamos nos preparar para a vida do Espírito, retorno à nossa verdadeira pátria. Então, o nosso objetivo é esse, de aprender, compreender e poder servir e também trabalhar, lutando individualmente, mas também ofertando os bons exemplos e o auxílio a todos à nossa volta, seja de uns para com os outros e também toda a natureza, a nossa casa, que é o mundo, o planeta Terra. Então eu convido a todos, nesse instante, para que possam me acompanhar nesta prece, no qual pediremos pela abertura da nossa reunião desta noite de hoje. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos com os pensamentos cada vez mais voltados em aprender e lutar contra as nossas deficiências. Estamos aqui, irmão maior, rogando o seu amparo e auxílio, mas, em primeiro lugar, agradecemos a vós por tudo, por esse dia, por aqueles dias do passado também. Agradecemos a vós. E aqui nos encontramos com essa força de vontade pequena, mas um pouquinho duradoura, sempre com o objetivo buscar o melhoramento individual para cada um de nós. Assim, irmão maior, zele por a nossa reunião pública desta noite de hoje, e nesse instante rogamos a vós a permissão para dar por aberto essa humilde reunião pública da Casa Espírita Nosso Lar da noite de hoje. Pois bem, nós hoje temos mais uma vez o visitante, não é? Que é o nosso irmão Danilo, que veio trazer para nós mais esse estudo. E lembra a todos, prestem bem atenção, vamos esforçar para manter os nossos pensamentos dentro desta casa nesse instante. E o nosso irmão tem a palavra nesse instante. Obrigado. Obrigado, viu? Valeu. Bem, queridos amigos, boa noite. Sejam novamente muito bem-vindos a esta Casa Espírita que nos acolhe, nos recebe aí vários dias da semana, mas especialmente as segundas-feiras à noite, quando nós temos a possibilidade desse encontro. Para o nosso bate-papo, para as nossas reflexões, e para que essa doutrina possa trabalhar na nossa vida, para que a gente alcance o objetivo fundamental e principal da nossa existência, que é a nossa evolução. Antes de darmos início, como de costume, eu rogo ao Mestre Amantíssimo Jesus, o Mestre de nossas vidas, para que mesmo em meio às minhas imperfeições, que são tantas, possa ainda assim fluir a mensagem límpida do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. E também, como de costume, eu procuro sempre que as intuições me encaminhem para que a gente encontre um tema que seja de serventia para o nosso dia a dia. E para a noite de hoje me vem falar a respeito de um tema que é bastante atual, que é falar a respeito de vida. O tema que eu vou trazer aqui, nós vamos falar a respeito de aborto, não é um tema que se encerra
em 1 hora ou menos de 1 hora de conversa aqui. É um tema que demanda estudo, demanda dedicação da nossa parte para que o nosso entendimento seja completo e a gente consiga tratar o tema isento de qualquer tipo de preconceitos, para que a gente tenha a amplitude disso que a gente vai tratar. Antes de eu dar início, eu queria pedir licença a Cida aqui, né? Eu cheguei, dei uma olhada aqui ao lado, né? E não vi a nossa costumeira casinha, né? Então a casinha já foi para o plano espiritual, né? Então, e assim, tudo que a gente vive no mundo, um dia esteve no campo das ideias. A cadeira que a gente está sentado, esse salão, um livro qualquer, um dia esteve no campo das ideias. E a nossa nova casa espírita, maior e mais ampliada, ela está hoje no campo das nossas ideias. E que nós possamos, nas nossas orações, naquele momento que antecede o nosso sono, que a gente sempre fala, que a gente possa vibrar a respeito da edificação dessa casa que vai crescer ainda mais. Vai ter um salãozão para a gente, né, Cida? Então a gente já vai mentalizando para que isso de fato aconteça. É algo que a gente sonha há bastante tempo. A gente está num processo de reforma, não estava no projeto a casinha sair do esquema tão cedo, mas ela se foi e daqui começa talvez incentivados os nossos novos planos para que essa casa tenha a amplitude espiritual que ela já tem. Todas as vezes que nós observamos o ambiente espiritual de uma casa espírita, seja ela qual for, eu não digo só da casa espírita, qualquer ambiente religioso, ele é muito maior do que aquele que a gente enxerga no campo físico. Então aqui nós temos as paredes, um número de cadeiras, mas no plano espiritual, esse trabalho ele é muito maior, tem muitos andares acima, tem uma amplitude muito maior, aonde trabalham os precursores deste trabalho da doutrina espírita em dores de campos e região no mundo espiritual, que já estão no mundo espiritual e continuam trabalhando. E através desses benfeitores o trabalho se amplia e a gente daqui, no nosso campo de atuação na vida física, que a gente possa trabalhar também para que ele se amplie e possa atender cada vez mais gente. Mas, indo para o nosso tema, sempre que nós falamos a respeito de valorização da vida, a gente trata especificamente da vida física. Porque todos nós já aprendemos que só existe vida. Desde o momento que nós somos criados simples e ignorantes por Deus, nós vivemos uma vida. Por isso que quando a gente pega lá, né, que na própria Bíblia, né, que fala que só se vive uma vez, não está errado. A nossa vida é uma. Não na vida no corpo físico, mas a vida de espírito. Por mais que a gente deixe o corpo físico e vá para o plano espiritual, é vida. Ou seja, nós estamos vivendo apenas uma vida. Só que essa vida ela é fatiada por etapas que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Nós só reencarnamos, e é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem que é a evolução. É o processo evolutivo. E ele se dá nestes dois planos, no físico, onde nós estamos, e no espiritual, onde outras pessoas estão conosco aqui hoje, e estão no plano espiritual. E esse interagir entre físico e espiritual é que faz com que a gente
evolua. Porque é a analogia que nós sempre fazemos. Nós estamos num processo de aprendizado e nesse processo de aprendizado nós temos momentos que nós precisamos fazer o quê? Prova. Então nós reencarnamos para que aquelas potencialidades que nós viemos desenvolvendo lá no plano espiritual, em outras existências do passado, elas se somem e façam sentido numa nova existência, que é a atual. Para aqueles que estão desencarnados, é a próxima existência, é o momento que eles estão, que a gente chama de erraticidade. A doutrina espírita usa esse termo, né? Fala, está na erraticidade. Fala, mas o que é isso, né? Erraticidade? Erraticidade é um intervalo entre uma encarnação física e outra. É esse espaço de tempo. Né? É um espaço assim transitório, é um caminho. Né? Então vem do errar, né? De caminhar, como é que é o errante lá, o cavaleiro errante, né? O Don Quixote. Então é esse caminho entre uma encarnação e outra. Outras vezes nós já demos aqui uma analogia de uma série, né? Nós estamos vivendo aqui um episódio de uma série. É um episódio, de várias temporadas. E é esse somatório que vai fazendo com que a nossa vida, essa vida única que nós começamos lá atrás e viemos trazendo até aqui, é isso que faz com que faça sentido. Porque a vida olhada apenas pelo prisma do último episódio, ou da última existência que nós temos, não faz sentido algum. Deixa a gente no limbo, porque a gente passa por uns perrengues esquisitos demais. E fala, não é possível. E aí a hora que nascem aí aquelas floreações de que Deus é cruel, de que Deus castiga, de que Deus não é tão Deus assim. Em muitos momentos a gente até duvida. Fala, não é possível que tem Deus passando por tudo que eu estou passando. Não é possível que tem Deus fazendo isso comigo ou com outras pessoas próximas a nós. E aí, quando a gente olha pelo prisma desse único episódio, dessa única existência, fica tudo muito em aberto. Deixa tudo muito esquisito, para falar a verdade. Então, o que vai fazer sentido é esse quebra-cabeça que é feito de múltiplas partes. E aí a gente vai entender outras existências que nós tivemos, mais períodos de erraticidade, que é o momento que a gente, entre uma encarnação e outra, que a gente processa tudo aquilo. É o que a gente vai viver cedo ou tarde. Tomara que seja tarde, né? Mas cedo ou tarde a gente vai voltar para o plano espiritual. E voltando para o plano espiritual é o momento do balanço. Eu falo, não, peraí. Por que eu vivi tudo aquilo ali? E aí aquele esquecimento do passado que nos é tão salutar hoje, ele começa a esmaecer, igual a neblina que às vezes dá aqui de manhãzinha, que ela vai dissipando. E a gente começa a enxergar, opa, não é que aquela pessoa que me perturbava e eu tive tanta paciência com ela, é fictícia, a gente nem sempre tem paciência. Mas sabe aquela pessoa, não é que ela fazia sentido na minha vida? Ou sabe aquele parente difícil, olha, você vê, fui tão cruel com ele na outra existência, e tem que agradecer a Deus por ele não ter me dado um sopapo. E aí a gente começa, nesses pequenos detalhes que eu estou brincando aqui, mas a gente começa a entender. Pô, aquelas dificuldades que eu passei, era justamente para me testar nesse ponto que eu sempre tive dificuldade. Eu venho há 20 encarnações tentando ser menos vaidoso.
E aí eu passei por situações que colocou à prova a minha vaidade. Eu tentei ser menos egoísta e eu não consegui. E aí chega um momento que você tem que compartilhar. E aí você começa a entender o processo das provas e dos resgates, que a gente chama na doutrina espírita de expiações. E todos nós, só por esse breve preâmbulo aqui, todos nós já conseguimos entender o quão complexo é. Porque eu estou falando de um indivíduo, da gente. Né? Não, tenho as minhas dificuldades, peraí. Mas, gente, e colocar isso tudo num grupo, no momento certo, na hora certa, encaixadinho, sendo que aquilo não tenha desencontro algum. É mais ou menos quando a gente começa a lembrar assim, como é que a gente conheceu tal pessoa? Aí a gente começa a falar, poxa, precisou de eu fazer tal coisa, e acontecer tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. E aí a gente vê o tamanho da engenharia que é para que certas coisas aconteçam na nossa vida. Para que os nossos avós se encontrem, se conheçam, comecem a namorar e casem, tenham filhos, e aí o nosso pai, a nossa mãe, que num determinado momento se encontram, N ocasiões, para que tudo aconteça, para que um dia a gente esteja aqui, na companhia daquelas pessoas, daqueles pais, na companhia daqueles irmãos, daqueles primos, que vá morar naquela rua, na companhia daqueles vizinhos, daqueles seres que nós vamos chamar de amigos, tudo muito bem costuradinho. E é por isso que a vida é única, mas tem vários episódios, é único na sua composição, no seu projeto. E é por isso que se fala tanto no meio espírita a respeito da valorização da vida. E aí, quando se fala da valorização da vida, a gente tem que abordar temas a respeito de abuso de drogas, de álcool, drogas lícitas e ilícitas. A gente tem que falar a respeito de eutanásia, que é abreviar o momento do sofrimento, achar, vamos fazer um favor para ela, vamos matar ela antes. E aí a gente vai entender que é errado. A gente vai falar a respeito de aborto, que é errado. E aí, assim, não é só uma visão religiosa, e a gente vai entrar especificamente nisso. Mas a valorização da vida tem múltiplos aspectos por conta de que é um direito nosso de seres de reencarnar. É um projeto amplo e complexo que envolve um monte de gente. Envolve a espiritualidade, envolve a gente que está aqui, envolve aqueles que irão chegar. Quando falamos de valorização da vida, falamos amplamente. Tem o mês de setembro dedicado ao tema suicídio. Porque é natural que às vezes a gente esteja desgostoso da vida, melancólico, triste, já falei, passa uns perrengues esquisitos, e a gente fala, não vale a pena isso aqui não. Mas aí a gente precisa voltar, se precisa de ajuda, às vezes é um processo depressivo, se precisa de ajuda, tem que procurar ajuda médica, precisa procurar ajuda espiritual, da religião, seja ela qual for, mas precisa. Nós precisamos das terapêuticas que estão na nossa mão para que a gente volte para o prumo, porque senão aquilo envolve a gente acaba fazendo uma bobagem. Então, valorizar a vida tem um aspecto muito amplo a respeito das nossas necessidades e o quanto nós vamos atrasar a nossa existência se em qualquer momento
a gente atente contra a vida, seja de quem for. Seja a nossa vida, seja a vida do outro. Então, quando a gente fala da vida do outro, e aí a gente traz o aspecto, né, do aborto, porque é um tema que está fervilhando atualmente. De novo, não é um tema que nós vamos conseguir encerrar esse assunto aqui. Ele vai demandar estudo, vai demandar a gente voltar lá na questão 344 do Livro dos Espíritos até a 360, ler no detalhe, para que a gente entenda as nuances desse assunto que é reencarnação, que todos nós passamos. E aí, como que funciona? A pergunta primeira ali da 340. Allan Kardec, começando a estudar, né, esse assunto, ele faz uma pergunta fundamental para o nosso entendimento a esse respeito. Em que momento se dá a união do espírito ao corpo? E os espíritos respondem: na concepção. Ou seja, a partir da concepção é vida e existe um projeto ligado àquele embrião. Ali começa tudo. A qualquer momento, queiramos ou não, discordemos ou não, a qualquer momento é um atentado contra a vida. Então, para que a gente comece a entender o tamanho desse imbróglio, né, desse problema, é que a gente tem, vamos colocar a gente, a partir daquele momento da concepção, seja ela dada da maneira que for, nós estamos preparados para habitar aquele corpo. E a gente começa a se ligar molécula a molécula àquele ser informação. Molécula a molécula. O projeto já está pronto. Primeiro vem o projeto. Tudo planejado? É igual o Waze, né? Estamos prontos. Vamos. E aí a gente começa a se ligar àquele ser informação. E tudo que acontece ali é reflexo daquilo que eu tenho aqui, como ser espiritual. Então, se eu trago impresso no meu perispírito, que é um outro tema para um outro estudo, que é o meu corpo fluídico, quando a pessoa fala, eu vi um espírito, ela não viu um espírito, ela viu um perispírito, ela viu aquela forma que é o perispírito. E às vezes a pessoa chega e fala, nossa, eu vi um espírito, que é comum a gente falar, né? Eu não vejo não, tá? Os outros que contam para mim. Mas quando a pessoa fala, eu vi um espírito, e às vezes ela fala, eu vi um espírito todo deformado. Dependendo da deformação que foi impressa naquele perispírito, que isso vem por culpas, remorsos e vai se plasmando de forma mental naquele ser espiritual, se ele no projeto ele não consegue se desvencilhar, ele imprime naquele ser informação o seu perispírito. Então, certos problemas congênitos, certas deformidades, certos problemas de saúde que a gente traz de nascença, é a transferência daquele arquivo perispiritual para o ser informação. E tudo isso tem motivo. Tudo que nós passamos na vida existe uma razão. De novo, às vezes a gente não está entendendo, mas existe uma razão útil e boa para a gente.
Por mais que a gente relute, por mais que a gente não esteja compreendendo, por isso que assim, a busca tem que ser sempre da compreensão. E entender o que aquilo está trazendo de recado para a gente. O que aquilo tem de mensagem para que a gente absorva e cresça. Lembra o objetivo da encarnação? Evoluir. Mudar de patamar, crescer. Então, o que aquilo está me trazendo de mensagem? O que a perda de um ente querido, o que a perda de um emprego, perda de um marido, de uma esposa, o que aquilo tem a dizer para a gente? Para que a gente deixe de sofrer e ficar só amargando. Porque a gente tem que aprender a se libertar de certas coisas. Às vezes a gente se habitua, né, a sofrer, a ficar dolorido ali, e a gente fala, isso não é o objetivo. Senão a gente fica dodói pro resto da vida. A gente tem que sair disso, se livrar. Então, quando a gente não trabalha isso, aí dando alguns passos atrás, quando a gente não trabalha isso está impresso no nosso perispírito, a gente imprime no corpo. E a gente traz no corpo alguns abusos que nós fizemos. Aí dá para entender assim, a interação dessa existência com a próxima, ou da anterior com essa? Às vezes fala, não, Danilo, olha, eu já aprendi que fumar é errado, que fumar faz mal, mas eu não consigo me libertar. Uma pena. Porque isso vai lesar o teu perispírito. E não tem atenuante hoje. Antigamente tinha. Antigamente as pessoas não sabiam que fazia mal. Quando vê, já estava doente. Hoje em dia a gente sabe. Eu falo, mas é um vício. E é. É difícil. É. Mas a gente tem que usar de todas as forças da nossa alma para se livrar. Porque hoje, consciente, sabendo que faz mal, sabendo que possivelmente vai adoecer e às vezes vai até morrer por causa do mal provocado por algo que a gente sabe que faz mal, vai invariavelmente marcar o nosso perispírito. Aí a gente nasce lá na próxima existência trazendo um problema respiratório seríssimo. A gente fala, não sei porque nasceu assim. Aí a mulher olha pra gente e diz, vai, genética complicada, né? Mas é o que a gente carrega do nosso arquivo espiritual chamado perispírito. E quando isso acontece, aí quem são os pais? Quem cuida? Quem zela por aquilo? Quem ajuda a cuidar? Se for necessário, faz cirurgia, se dá remédio, cuida tudo. Para quê? Para que a gente comece a reparar aquele dano que a gente trouxe do passado. E por que aqueles pais? Por que são aqueles pais que recebem aquela criatura toda lascada lá? Certamente porque tem compromisso. Certamente foi quem ensinou a fumar, né? Estou dando aqui um exemplo de uma infinidade. Porque eu conheço alguns que são exatamente assim. A forma, por que é dessa forma? Porque na outra existência foi ele que ajudou a desencaminhar. E hoje ele está aqui e se compadece do outro, porque o outro ainda não se recuperou. E ele sente a culpa de falar, pô, ele está sofrendo por algo que eu fiz no passado. É inconsciente. É inconsciente. A pessoa sente a culpa que ela arrasta no subconsciente daquele ser que ele desencaminhou e hoje ele dá tudo para tirá-lo daquela situação. Conhece algum pai ou alguma mãe assim? Que vê o filho sofrendo e sofre mais que o filho às vezes? E por quê? Porque muitas vezes está ali conectado àquele episódio anterior, aonde o acontecimento de hoje tem relação. E que eles se ligam numa relação de pai e mãe. E aí, quando eu falo pai e mãe, eu estou falando assim do aspecto mais amplo que pode haver.
Porque às vezes o pai e mãe não é quem gera, não. Às vezes o pai e mãe é a avó, é o avô, é o tio, é o padrinho, a madrinha. E gente que se compadece, por quê? Porque sente a culpa. Hoje, essa criatura sofre, porque um dia eu fui irresponsável perante ela e perante a lei de Deus. E hoje eu tenho a responsabilidade de trazê-la de volta, de recuperá-la, de resgatar os meus débitos do passado. Percebe que não é tipo, morreu de câncer de pulmão, na outra eu vou morrer de câncer de pulmão? Não, na outra você vem para cuidar da pessoa. Você vem para tirar ela daquele limbo que você ajudou a colocar. Tirar ela daquele pântano que você enterrou ela muitas vezes. Percebe o tamanho do projeto? Da onde que saem as pessoas que nascem dentro da nossa casa? Das pessoas que são geradas por nós. E é por isso que interromper um projeto desse em qualquer momento é errado. Danilo, mas o que está se discutindo porque é estupro. É errado. Em qualquer momento. Danilo, mas aí não. Aí eu não consigo entender. Gente, de novo, é um assunto amplo. Vai levar, assim, talvez algumas décadas para que a gente consiga absorver. No conceito da vida e da concepção, é errado. Existem os atenuantes e agravantes? É óbvio que sim. E assim, não é julgamento de quem quer que seja, tá? Isso pode ter acontecido, pode até vir a acontecer. Mas quando a gente fala de um aborto simplesmente por se fazer, tipo, não quero agora. Né? Teria 1000 outras maneiras de não querer e não permitir isso agora. Mas eu resolvi fazer o aborto. E um aborto no caso de um estupro, existem atenuantes e agravantes? Obviamente que sim. Mas o ato em si é um erro perante a vida. Porque o que a gente precisa entender, e eu não estou querendo tirar ou amenizar a gravidade do tema, porque é seríssimo mesmo. Não é uma questão assim fácil de se decidir. É fácil quando a gente está fora. E aí depois vou contar duas historinhas só para ilustrar. Quando está fora é fácil. Quando está na situação é muito complexo. Mas agora imagine, o espírito que não tem relação com o ato. É um projeto. É um ser querido. E independente da situação, começa, no momento da concepção, a sua formação ali. E a gente interrompe. E aí, assim, para que a gente possa... É difícil, talvez, assim, eu colocá-los na mesma página, né? Mas no mesmo sentimento. Mas é você imaginar a pessoa que você mais ama hoje. E, de repente, ela até já está desencarnada. Ou a pessoa que você mais ama, você imaginar que ela já foi para o plano espiritual. E por um crime, eu estou falando do estupro agora, essa pessoa é o seu projeto. Essa pessoa estaria ali. É você chegar e falar, não quero. De novo, para quem está de fora, e no ensaio teórico é muito simples. É muito simples de falar, é errado, não sei o quê. Por isso que eu estou até evitando falar, é crime. Não. É um atentado contra a vida, ponto final.
né? Atenuantes e agravantes sempre terão. Igual deu o exemplo do cigarro. Antigamente a gente fumava, porque todo mundo fumava, ficava doente, depois você não sabia. Aí lá na frente que falou, não é que essa fumaça mata os outros? Aí, só que hoje a gente sabe. E aí, ou seja, antigamente eu tinha um atenuante, eu não sabia, morri de graça, né? Morri de surpresa. Hoje eu sei. Aí eu chego lá, né? Chego lá no plano espiritual de câncer de pulmão porque eu me matei de fumar. Aí chega, né? Os espíritos chegam e falam, mas o que você está fazendo aqui? Eu falo, morri. Eu falo, mas não era para você morrer agora, era para você morrer lá adiante. Eu falo, então morri de câncer de pulmão. Eu falo, mas por quê? Porque eu fumava, mas você não sabia que dava? Eu falo, sabia. Eu falo, então. Aí a gente volta para o plano espiritual meio suicida. Você sabia que isso ia te matar, ia abreviar a tua vida. Por que você insistiu? Entende? Então, atenuantes e agravantes sempre vão haver. E nessa situação que a gente está falando, aí por que eu estou trazendo esse tema? Porque é um tema atual. E para que a gente não fique só no espectro da religiosidade, mas que a gente pense pelo lado de ciência, para que a gente pense no lado da moral, para que a gente possa sair, às vezes, de falas que são repetidas muitas vezes, e às vezes a gente fica até confuso. Porque às vezes aquilo vai incrustando na nossa mente, e fala, não, mas é direito. Peraí, gente. O direito. Nós temos direito sobre a nossa vida. E a métrica aqui, né, a teórica aqui, é a valorização da vida, independente de qualquer outra situação. Então é errado em qualquer momento, em qualquer circunstância, mas haverão situações que apesar de tudo, há amparo legal. Só que não é porque há amparo legal que seja moralmente certo. E aí eu vou trazer as duas historinhas que eu falei, até para a gente não se alongar muito. O casal engravidou. E aí eu vou tirar aqui, até para distensionar, né? Eu vou tirar a questão do estupro. Mas o casal engravidou. E passado 4 meses de gestação, num desses exames que se faz, a médica deu um alerta. Opa, noto aqui uma certa anomalia, algo diferente na formação do feto. E ela traz um pré-diagnóstico. Eu falo, olha, não dá para ser preciso nesse momento, mas tudo indica que há uma malformação na parte cerebral e parece ser uma criança anencéfala ou portadora de microcefalia, ou seja, ou não tem cérebro ou o cérebro é muito diminuído. E aí a pergunta do casal foi, mas tem alguma possibilidade de reversão desse quadro mudar? Olha, até os 6 meses talvez tenha alguma alteração. E o casal espera. Quando dá os 6 meses, volta as baterias de exames e o diagnóstico é confirmado. Ele fala, olha, é um caso de anencefalia. Nos casos de anencefalia, 75% dos casos morrem no parto. Os outros 25% morrem minutos ou poucas horas depois. E o médico até comenta, olha, eu já tive um caso que viveu 4 horas. E agora assim, trazendo para a realidade dessas pessoas.
Quando a gente está esperando um filho, a gente está esperando um filho, né? Está esperando, você vai fazer o enxovalzinho, você vai fazer o quartinho, você vai comprar as roupinhas, hoje vai ter chá de revelação, né? Você vai fazer tudo. Num caso desse, não tem. É toda a alegria da gestação, mas sabendo que não tem desfecho depois. E aí, de novo, existe um amparo legal que permite que, nesses casos, a gravidez seja interrompida. E haja um aborto. Não, é só chegar e falar, não quero levar isso adiante. É certo? Não. Não é. Fala, Danilo, mas a criança nem vai nascer. Quando que se dá a união do espírito ao corpo? Não é na concepção? A partir daquele momento existe um projeto. Seja ele de curtíssimo ou longo prazo, como a gente. Às vezes o projeto é de curtíssimo prazo. Vai morrer no nascimento. Gente, aquele processo de formação, gente, aquilo é uma terapêutica que não tem preço. É a reconstrução de um perispírito. Aquele projeto, ele começa a ser edificado ali, ele vai sendo trabalhado, tem um espírito ligado ali. E de novo, ninguém cai de paraquedas, não há uma peneira lá que vai caindo e vai caindo no colo das pessoas. Não. Gente, a gente chegou, a Cida sentou comigo, ela falou, Danilo, eu vou precisar, você me recebe, te recebe, vai lá, Cida, estou te esperando, vai lá tomar um café com a gente. Aí eu não abro a porta para a Cida. Eu deixo a Cida do lado de fora. Reencarnar é isso, gente. É a gente, sentar com os nossos pais lá no plano espiritual ainda e falar, olha, eu sou cheio de problemas. Eu estou aqui precisando de ajuda. As deformidades que eu carrego no perispírito, às vezes por um ato impensado, por um suicídio, por ter usado a inteligência, eu estou falando no caso das anencefalias, microcefalias e tudo mais, de um ato impensado que eu fiz, de um suicídio, de um abuso de drogas, de um abuso da inteligência, usei a inteligência para o mal e hoje eu me puno de ter usado a inteligência para o mal e plasmo no perispírito. Mas para que eu vou ter inteligência? Para que eu vou ter um cérebro se eu vou usar isso para o mal? E aí precisa do amor de um pai e de uma mãe que o receba de volta no corpo físico, para que aquilo comece a ser reparado, para que ele se sinta amado novamente, apesar de tudo, para que ele recomece a sua jornada. Voltando para a história, o casal, ciente, decide não abortar e leva adiante. E chega a termo, 9 meses de gestação, cesárea marcada, nasce a criança, uma menina. É muito comum nos casos de anencefalia. Nasce a menina. A menina nasce viva. E o médico chega e fala, nasceu, está viva, agora é uma questão de tempo. Talvez aconteça nos próximos minutos. Passa a primeira hora, a segunda hora, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Passa um dia. O médico chega e fala, olha, nunca na minha história de médico eu vi um caso como esse. Então, a gente está colocando ela na UTI neonatal para que ela receba tudo que seja necessário. A gente vai entrar com alimentação, porque tudo que a gente esperava que fosse acontecer, que era o comum, não está acontecendo.
E a menina vive 4 dias. 4 dias contrariando todos os prognósticos. Nesses 4 dias ela passa por procedimentos que, apesar de ser naquele corpo minúsculo, é a reparação do corpo perispiritual daquele espírito que estava ali ligado. E 4 dias depois retorna ao plano espiritual. Passado alguns anos, esse casal recebe a visita desse espírito, acompanhado de tutores do plano espiritual que vinham agradecer por aquele casal ter recebido aquele espírito que precisava tanto de restauração, que precisava se sentir amado mais uma vez, para que dali melhor ele seguisse adiante. E o espírito apresentava apenas um curativo no alto da cabeça, porque o processo da anencefalia já havia se dissipado nesse processo de reconstrução perispiritual que foi feito naquela gestação. E ela já se preparava para uma nova encarnação, uma outra família próxima, onde ela tivesse as suas forças plenas restauradas para seguir adiante na sua evolução. Gente, esse é um caso real de todos os que acontecem. E o último aqui para a gente encerrar, também muito semelhante. Mas aí mostra os nossos compromissos de passado. Um casal muito jovem, engravida, sem planejamento. O primeiro caso foi planejado e tudo mais, e aí esse casal engravida sem planejar. Aí a barata voa, né? E agora como é que faz isso, aquilo? Aí a família, e agora, né? Duas crianças, né? Não é bem criança mais, mas os dois muito jovens, como é que vai fazer, coisa e tal. Por mim, tira daquela coisa, né? Por mim, tira, como se fosse um troço, né? Aí assim, né? Quando a gente fica sabendo disso, nossa, o estômago da gente embrulha, porque, gente, não é questão do aborto em si, são as consequências disso tudo. São consequências para esta e para muitas outras vidas, para a gente consertar esse problema. É mais fácil ter, juro por Deus, é mais fácil ter. Você resolve meio que tudo de uma vez. Não ter, vai levar muito tempo para resolver. Mas enfim, não, eu tiro. A menina decidida a tirar. Não, porque eu não vou ter, porque isso aqui, porque eu sou muito nova, tem outros planos, coisa e tal, devia ter pensado nisso antes, mas tudo bem. Aí, por quê? Por que essa vontade de se desfazer? Olha os arrastamentos do passado. É um compromisso do passado. Pesado, forte. Tinha um compromisso muito grande com aquele espírito, daqueles que eu comentei. Foi gente que foi para lados errados, desencaminhado por eles. E aí, assim, não tem aquela ternura, aquele amor. É aquela coisa assim, fala, não quero isso aqui não. Não quero isso aqui não. Ou seja, decidido a tirar. E aí, conversa com um, conversa com outro, conversa com a alma bondosa. E fala, olha, não faça. Porque os seus laços com esse espírito que vai reencarnar é muito grande. Passa seu tempo, faz os exames, apresenta. Parece a história repetida, né? Apresenta a malformação. Apresentava algumas deformidades na parte gástrica, na parte física, na parte mental. E o diagnóstico, não vai viver. Não vai viver.
Passa o tempo. E ele vai se formando. Vai se mal formando, mas vai formando. Ou seja, o perispírito plasmando as deformidades do passado, porque aquilo lesou o perispírito. Tudo que ele passou lesou o perispírito. E aí, passa algum tempo, nasce, prematuro, nasce. Não morre não. Não morre não. Ou seja, está ali de volta, junto daquele casal, jovem que seja, mas aquele compromisso do passado para ser zelado, cuidado por eles até o momento em que a espiritualidade julgue ou que esteja no planejamento de que ele retorne ao plano espiritual. Se vai ser muito tempo, pouco tempo, só o tempo vai dizer. Mais um caso real que acontece nesse momento. Onde nós temos uma interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Entre o nosso dia a dia, as coisas que nos acontecem e o quanto isso nos impacta no hoje e no amanhã. Abrir mão de um projeto que também é nosso significa postergar por muitos e muitos anos aquela reparação, aquele reencontro, aquele momento de reconstrução do passado delituoso que tivemos e no presente nós vamos ajeitar para que a gente siga para o futuro. A nossa vida não é feita só desse momento, a gente já entendeu isso. E envolve muitas outras pessoas. E aí, da mesma forma que existe toda uma construção para chegar nesse momento onde nós estamos, existe muitas reconstruções para serem feitas para que o ambiente esteja novamente organizado para que todos se reencontrem. E é por isso que a doutrina espírita fala tanto de valorização da vida física, da existência física, porque interromper em qualquer momento, abreviar de qualquer maneira, vai fazer com que isso se desdobre em múltiplos outros projetos que talvez nós resolveríamos aqui em 50, 70 anos ou até menos. Às vezes se desdobre em centenas, às vezes muitos séculos, para que a gente de novo se reencontre, todo mundo se reorganize, para que todos estejam juntos novamente, para que tudo aquilo recomece em um momento de um lapso. E aí nós temos muitos casos, e aí agora para encerrar mesmo, muitos casos de pessoas que seriam abortadas por N razões e que se tornaram seres humanos brilhantes. Brilhantes. Pessoas que mudaram o mundo, teriam sido abortadas. No exemplo de um, o Steve Jobs, que é o criador do iPhone, ele seria abortado. Não foi dado para os outros. Tipo assim, a família original chegou e falou, eu não tenho condição de criar, fica com ele para vocês aí. Não tem problema. O Steve Jobs. Existe um livro chamado Maternidade Redentora de um orador espírita hoje no plano espiritual chamado Reinaldo Leite, e conta um caso de um abuso sexual e vem uma criança, uma história real também, que vem uma criança e ali em meio a todo aquele reboliço ela resolve ter a criança, e é por isso que chama maternidade redentora, porque aquele filho muda a vida dela para sempre e pela eternidade, porque ela resgata débitos do passado e mais, foi um pedido dela. E se ela se desviasse do caminho a ponto de não propiciar a concepção, que ela sofresse aquele abuso, para que ela não tivesse como escapar de ter um filho.
Gente, de novo, né, me perdoa assim, a gente tem que interromper mesmo. Não é um assunto simples, é bastante complexo, mas tem muita coisa para a gente estudar. Às vezes a gente está com um pouco de preguiça, puxa lá no YouTube, lá, falar palestra espírita sobre aborto. Vai aparecer um punhado. Assistam. Ajuda a gente. Né? E cuidado, às vezes, com esses movimentos que vão levando a gente a mal interpretar determinadas coisas que são gigantescas na nossa existência. Porque o último detalhe que eu trago aqui é que existe um grupo gigantesco de espíritos prontos para reencarnar, para iniciar o processo de mudança do nosso planeta. E o meio que as trevas estão encontrando para impedir que esses espíritos reencarnem é aumentar o número de interrupções de gestações para que esse processo fique cada vez mais difícil. E uma coisa que eu já falei aqui, né? Antigamente a gente tinha muitos filhos, né? Eu dou o exemplo da minha mãe e do meu pai. Minha mãe tem 13 irmãos, meu pai tem 9, né? Eu sou eu e mais 2 irmãos, e o Mateus está sozinho hoje. Ou seja, hoje em dia a gente... Aí, ó, tá vendo? Mas hoje em dia a gente tem 1, 2, quando você vê uma família com 3 filhos, fala, não tem TV não, né? Olha lá. Então, hoje em dia é mais complexo. Aí, nesse momento que já é complexo, existe um trabalho das trevas pesado para que a gente consiga aprovar determinados dispositivos legais, que não são morais, para que a gente consiga com maior facilidade interromper as gestações, e esses espíritos que têm o compromisso de renovar o planeta junto de nós, vão ficando para trás, vão atrasando o teu processo. Então, tomem cuidado. Então, coloquem nas orações de vocês, antes de dormir, ou qualquer momento, na oração é sempre bom, mas para que essas pessoas envolvidas nisso sejam iluminadas para que tomem a melhor decisão. Porque falando de Brasil especificamente, o Brasil tem hoje uma única mácula espiritual gigante, que é o período da escravatura. E seria outra grande mácula se a gente aprovasse a interrupção da vida no ventre materno. Muito obrigado, uma boa noite a todos, obrigado por nos ouvir.